Bom dia! Estamos ao vivo aqui abrindo o quadro Ciendo Saudável aqui no podcast Doses Milionárias. E esse quadro é um oferecimento da Clínica Ciendo e o nosso propósito é ajudar você a tomar decisões conscientes para a sua saúde. E hoje estamos recebendo a doutora Lúcia Helena, que é oftalmologista. É um prazer receber você aqui hoje no nosso podcast. Lembrando que você foi a estreante desse quadro Ciendo Saudável. Seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui de novo, até porque quando a gente conversa, sempre fica com aquele gostinho de querer saber mais, e hoje você está de volta. Muito obrigada pela sua presença. E hoje o tema, gente, é hipertenso. Enxergue os riscos para a sua visão. Afinal de contas, a doença hipertensão arterial é uma doença muito prevalente na população. Muitas pessoas controlam aí no dia a dia a pressão alta, mas às vezes não tem muita noção dos riscos, né? E às vezes algumas pessoas falam assim, mas minha pressão normal é assim mesmo, 14/9, 15/10, e o olho é um dos órgãos que também pode ser afetado pela visão. Afinal de contas, doutora Lúcia, como que a pressão alta pode afetar a visão das pessoas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui novamente, no podcast. Prazer estar aqui conversando, tirando dúvidas do pessoal sobre como o estilo de vida pode afetar a nossa saúde e a nossa visão, né? Então, é muito importante a gente estar aqui para esclarecer os riscos que as pessoas acham que às vezes não têm e que ela pode prevenir várias complicações, né? Levando uma vida saudável e... é isso. Isso. E aí, assim, as pessoas sabem, né, que a hipertensão pode afetar os vasos, e aí existem doenças que a hipertensão pode causar, agravar. As pessoas conhecem as doenças cardiovasculares, o risco para o coração, uma insuficiência cardíaca, o risco de um derrame, um AVC causado pela pressão. E aí a gente sabe que o olho também é um órgão que é muito vascularizado, e essas oscilações da pressão também podem afetar o olho. E aí o que essa pressão alta, descontrolada, aquela pessoa que às vezes não está sentindo nada e às vezes está tomando um remedinho há vários anos, o mesmo remédio, não mede a pressão, não vai ao cardiologista, não sabe se a pressão está alta ou não está, ela confia ali que o remédio está agindo, mas ela não mede a pressão dela. E se essa pessoa tiver picos de pressão ou uma pressão alta constante, isso pode prejudicar a visão dela? Assim, como que o olho é afetado? Com certeza, a hipertensão arterial é uma causa muito comum de alterações oftalmológicas, né? Às vezes, numa consulta de rotina, o paciente pode descobrir que ele é hipertenso. Por quê? Porque os vasos, ele sofre com a hipertensão crônica, ele vai afinando, vai aumentando a tortuosidade, e isso leva à isquemia na retina, né? A retina deixa de receber sangue, pode causar hemorragias, pode causar oclusões da veia da retina e da artéria da retina, causando perda de visão crônica de uma forma até aguda, tá? E aí, outra coisa também que é muito importante lembrar, os pacientes com uma hipertensão arterial, que tem a forma maligna, ela pode causar um inchaço no nervo óptico. E isso é uma emergência, o paciente tem que ir para um hospital geral para conseguir abaixar a pressão, né, de uma forma controlada, para a gente tentar recuperar a visão do paciente. Então, às vezes o paciente está achando ali que 14/9 está bom, mas cronicamente isso daí vai afetar muito a visão do paciente e a saúde em geral. E muitas vezes eu recebo paciente encaminhado ao cardiologista porque está com aquela pressão ali 13/9, 13/8, 14/9, não está querendo usar um antihipertensivo. Mas quando a gente detecta que já tem alterações na retina, né, através dos vasos, porque só um parênteses aqui, o olho é o único lugar que a gente consegue visualizar os vasos sem ter que abrir a pele, né? Então, a gente faz a dilatação da pupila, não é só para avaliar o grau, né? Até porque, assim, no adulto, após os 40, a gente não precisa dilatar a pupila para verificar o grau. E aí os pacientes falam, nossa, mas não precisa dilatar depois dos 40? Aí eu sempre falo, não, para o exame completo a gente precisa dilatar sim, porque dilatando a pupila eu consigo avaliar como estão os vasos da retina, se eles estão mais finos, se eles estão mais tortuosos, se tem cruzamentos entre a artéria e a veia, se tem hemorragias e avaliar o nervo óptico também, porque se o nervo óptico estiver inchado, é uma emergência, a gente tem que encaminhar o paciente urgente para um hospital
para ele ser avaliado por uma equipe para que a pressão seja controlada. Sim, e interessante assim que muitas vezes eu até explico para o paciente que vai ao consultório e faz exames de sangue, que aquilo ali é uma forma, né, da gente ouvir o corpo dele a respeito do comportamento alimentar, da questão dos cuidados com a saúde, de tendências genéticas, porque às vezes algumas pessoas vão ter mais uma tendência a desenvolver, por exemplo, uma doença ocular ou uma alteração na retina ou nos vasos do olho do que outras pessoas. E se tiver ali um segmento, né, se essa pessoa vai com regularidade, como você falou, ainda mais as pessoas que estão com mais de 40 anos, vão ao seu consultório, avaliam, você consegue até formar ali como se fosse um histórico, né, para caso haja alguma alteração, entender quando foi, em que momento atuar, como você falou, às vezes aquela pessoa que não tem tanta certeza, não tem tanta consciência sobre a importância de manter a pressão arterial controlada, se ela faz um exame e ela já é orientada ali com relação a alguma alteração, ela vai ficar ainda mais, né, com a certeza de que merece cuidar da saúde, justamente focando aí na prevenção. Vou pedir só para você chegar um pouquinho a isso, ótimo, para ficar melhor. Focando ainda mais na prevenção para que ela tenha mais essa habilidade de cuidar do próprio corpo, né, Lúcia? Sim, com certeza. Às vezes o paciente, né, hipertenso, ele acha assim, como ele não está sentindo nada, que ele não precisa tomar a medicação. E aí, ao fazer o fundo de olho e verificar que já tem alterações ali dos vasos, ele toma consciência que realmente a hipertensão está causando alterações no organismo dele, né? Então, uma forma da gente olhar ali um pedacinho do corpo e verificar que a hipertensão arterial está sim causando alterações nos vasos, né? E essas alterações no olho podem causar a oclusão, pode causar o glaucoma maligno, pode causar o edema de papila, né, que é o inchaço do nervo óptico, e também pode levar ao infarto, né, alterações renais, ao AVC. Então, assim, não é só o olho que a hipertensão arterial vai atingir, né? É o organismo inteiro, né? Mas o olho é uma forma da gente olhar um pedacinho e com esse pedacinho a gente tem uma noção de como que está o resto do organismo, né? E é interessante falar sobre o olho porque é um órgão que as pessoas não pensam muito nele quando está tudo bem. Mas há um passo que qualquer pessoa que tem um prejuízo na visão ou um incômodo, seja por dor ou qualquer outro tipo de alteração, incomoda muito. Então é aquela coisa assim que você muitas vezes percebe que as pessoas não valorizam, não têm muito cuidado ou não têm muita noção, consciência sobre o olho, mas quando tem alguma dificuldade visual, sim, com certeza que afeta muito a qualidade de vida. Então, eu acho que refletir sobre isso é importante, assim, eu falo até do meu ponto de vista de histórico familiar, que meu pai, ele teve um problema e ele acabou perdendo a visão, porque ele tinha uma dificuldade para ocluir, fechar o olho, porque ele fez uma cirurgia e o olho dele não fechava. Então, essa dificuldade de lubrificação do olho, que para a gente é tão simples, que é piscar o olho, né? Às vezes, se a pessoa não consegue, ela vai ter um prejuízo de não enxergar e de forma irreversível, e como isso pode afetar, né? Porque é como você falou, o olho, é interessante pensar sobre isso, que é o único órgão que você consegue olhar os vasos sem ter que fazer uma cirurgia né, de uma forma mais invasiva. E aí as pessoas entenderem que a medicina ela está aí para isso, né? Uma ida ao oftalmologista, você consegue fazer uma avaliação desses vasos e não só o exame de sangue fala sobre sua saúde, a saúde ocular também vai falar do corpo de uma forma também importante, né, Lúcia? Sim, com certeza. A avaliação oftalmológica, né? Durante a avaliação a gente pode avaliar vários problemas de saúde, né, como a hipertensão arterial, diabetes, né? Às vezes a gente consegue fechar um diagnóstico de diabetes pelo fundo do olho e o paciente nem sabe que tem diabetes, mas já pode ter alterações no fundo do olho. E, além disso, tem as doenças reumatológicas também, né? A síndrome de Sjögren, né? Que causa um olho seco crônico, principalmente nessa época do ano, né? Que a gente está com uma seca, com a umidade relativa do ar muito baixa, né? Qualquer alteração na lágrima do olho pode causar, sim, um incômodo muito grande. E, nessa época, é muito comum a gente receber pacientes na emergência oftalmológica queixando de dor ocular. E o motivo dessa dor é o ressecamento ocular. Porque a lágrima, ela não está suficientemente boa para tentar
resolver esse problema da lubrificação, né? Porque a lágrima ela tem 3 componentes, que é a água, o muco e a gordura. Então, se desses 3 componentes está com deficiência, o olho vai ficar ressecado, né? E às vezes o olho até lacrimeja por estar seco. Aí a gente dá o diagnóstico, seu olho está seco. E o paciente fala, mas eu estou lacrimejando? Como que meu olho está seco? Mas a lágrima não é suficiente para aquela pessoa para lubrificar a superfície ocular, né? Aí que entra os lubrificantes oculares, né? Os lubrificantes oculares tem que ser usado como lubrificante, né? Porque a gente tem alguns colírios, né, que é vendidos na farmácia, que tem vasos constritores, são aqueles azulzinhos, sabe? Bem famosos, né? Que nenhum oftalmologista prescreve, mas muitas pessoas usam. A gente vai usar sempre lubrificantes oculares prescritos pelo seu oftalmologista, né? Aqui eu trouxe até 3 opções, né? Porque começa a época da seca, né? De 3 marcas diferentes, né? Que a gente tem o Ilogel, que é um colírio mais potente, né? Por ser em gel, que nessa época da seca eu gosto bastante de usar o gelzinho pelo menos à noite. E no caso do seu pai também, que não conseguiu ocluir o olho. Ele usou muito. A gente tem que prescrever o gel, né? E às vezes até fazer uma oclusão ao dormir, né? Nos pacientes que não conseguem ocluir o olho direito, né? E às vezes à noite o próprio Plexo de Bell, né? Ele faz com que o olho fique um pouquinho aberto e isso causa uma inflamação na córnea, que é a ceratite. Tem gente que às vezes ao dormir não fecha direito o olho, né? Sim. Isso pode prejudicar. Prejudica bastante, entendeu? Olha. Então, a gente sempre prescreve gelzinho para essas pessoas que dormem com o olho entreaberto, né? Mas é importante, sim, procurar o seu oftalmologista para saber o que é melhor para você, né? E aí, eu trouxe aqui outros 2, né? O Artelac Splash e o Sistane Hidratação, que são colírios muito bons, né? O Artelac Splash é um colírio sem conservante. Então, é aquele colírio que a gente pode usar de hora em hora, sem ter medo, que porque não prejudica o olho. O Sistane Hidratação, ele já tem um conservante, mas é um colírio também muito bom, só que a gente limita ele o uso de 6 vezes ao dia. Né? A gente tem também a marca do Sistane, o Sistane Ultra, que seria o sem conservante, que aí a gente pode usar mais vezes ao dia. Principalmente o pessoal da lente de contato, né? Essa época é muito difícil a gente conseguir usar a lente de contato. Por quê? Porque o olho está seco, o olho está inflamado. Porque a umidade baixa, né? Vai ressecar, do mesmo jeito que resseca a pele, vai ressecar ali a região da lente, do olho, né? Fica mais difícil lubrificar, né? Então, muitos pacientes vão no consultório e falam, não estou conseguindo usar a lente está estragada, a lente não está boa. E aí, quando a gente vai avaliar, é o olho seco, né? O olho seco realmente ele causa vários prejuízos, né? E às vezes a pessoa acha que está com algum problema grave no olho, porque o olho realmente, quando ele está com a ceratite, que é a inflamação da córnea, pelo ressecamento, o olho dói. Então o paciente vai achando que está com uma coisa grave, porque o olho está doendo, entendeu? O olho está ardendo. E a gente consegue resolver a maioria dos casos com colírios, né? Olha só. E aí, assim, alguns pacientes que não resolvem com colírios, a gente tem outros tratamentos. Inclusive, a gente pode fazer uma suplementação alimentar. Olha, então a alimentação influencia na visão também. Influencia muito, entendeu? Porque a lágrima, como é formada pela água, pelo muco e pela gordura, né? Às vezes o paciente tem deficiência nessa parte da gordura. Então, o ômega 3 é importante, a suplementação. Mais um dos benefícios do ômega 3, né? Para melhorar essa parte da gordura da lágrima, né? Então, a suplementação, uma vida saudável, né? E lembrar sempre de piscar os olhos, né? Sim. Porque muito tempo em tela, no computador, as pessoas esquecem de piscar, porque a gente fica ali, vidrado, né? Parado muito tempo em frente à tela. Com a luminosidade. Sim, com a luminosidade. Então, a lágrima evapora. Olha. Entendeu? Então, assim, lembrar de piscar e principalmente quando tiver muito tempo, muitas horas em frente ao computador, né? Às vezes o pessoal que está estudando muito, né?
deixar um colíriozinho na frente, né? Um lubrificante, né? E sempre olhar no colírio se está escrito lubrificante ocular. Né? Entendi. Como é que você Tem sabe isso que é um escrito, lubrificante, né? né? Está escrito aqui, lubrificante ocular, Aquele né? colírio azulzinho não está Não, escrito. não está escrito isso. Aquele colírio azulzinho, falando em hipertensão, ele causa vasoconstrição. Então, os pacientes hipertensos podem ter uma crise hipertensiva Pode pelo aumentar a uso. pressão. Pode aumentar a pressão arterial. É, porque às vezes as pessoas se preocupam assim, ai, não dormi direito, tô com irritação no olho, tô com o olho vermelho, não quero sair assim, aí fica parecendo uma maquiagem ali, um colíriozinho que você passa no olho e rapidinho o olho ficou branco. Sim, porque ele não vai resolver o problema da lubrificação. Ele vai contrair os vasozinhos da parte branca do olho e aí o olho fica branco. E aí a pessoa fica feliz, nossa, meu olho está branquinho. Só que com o passar do tempo, o efeito vai se tornando menor, entendeu? O corpo vai acostumando. E aí a pessoa começa a usar esse colírio várias vezes ao dia. E aí acontece Porque os fica picos. vermelho e a Sim, pessoa fica vai vermelho. colocando. Ele tem um efeito rebote. Então, quanto mais você usa, daqui a pouco ele está vermelho de novo. Vai piorando. E vai piorando, entendeu? Porque você não está tratando a causa da vermelhidão. Você está só contraindo os vasos, entendeu? Eu indico esse colírio assim, só para assim, a noiva que vai casar e não No pode dia do no dia do casamento. Aí você usa uma gotinha ali antes da maquiagem, porque aí tem uma duração de 6 horas. Agora, se você já tiver viciado no colírio, às vezes vai durar 1 hora só, E entendeu? ainda, às vezes, com esse risco que a pessoa não sabe se é hipertensa, se não é, ou às vezes é hipertensa e está usando o colírio sem saber que aquilo pode afetar a pressão, pode deixar a pressão ainda mais alta, né? Daí uma dica muito importante nessa época, né, do ano, que a gente deve usar lubrificante ocular. E assim, as pessoas, como eu falei, às vezes as pessoas são um pouco leigas com relação ao olho, aos riscos, às vezes nunca teve um problema na visão e acha que nunca vai ter, e aí às vezes se expõe a um risco porque não sabe que é uma estrutura ali muito nobre e que às vezes não tem noção. É como você fala, assim, eu acho que o olho em si é uma estrutura que quando a pessoa começa a ter um problema, o médico clínico muitas vezes não vai resolver, até porque ele não tem o que precisa para olhar o olho, né? Num consultório hoje que o paciente procura, você precisa, para fazer uma avaliação mais aprofundada de um equipamento que aumente ali a visão, que você consiga enxergar, né? Talvez aí para você, que é até uma especialidade sua nessa parte da retina, né? Explica para a gente um pouquinho o que é a retina, né? Qual a importância da retina, quais seriam as principais doenças que podem acometer a retina e como que faz para avaliar melhor a retina, assim, que tipo de exame, o que pode ser feito para você saber melhor a respeito de como está a saúde ocular do paciente. Sim. A retina é a parte onde há a formação da imagem, né? Então, a avaliação da retina é muito importante no exame oftalmológico, né? E é o fundinho do olho. olho. É o fundo do olho, entendeu? Aqui na frente a gente tem, né, a parte colorida, né, a córnea, a íris, que é a parte colorida, e o fundo do olho. A gente não consegue ver sem as lentes, né? Para chegar lá no fundo do olho. E é lá onde estão os vasos. Sim, assim. é onde está o nervo óptico e os vasos, né? E a mácula. A mácula é a parte central da visão, né? Então, alterações nessa parte central da visão, como a degeneração macular, ela causa uma perda da visão central, né? Então, Poliana, eu olho para você, se eu tiver uma degeneração, eu vou te ver, mas o centro do seu rosto eu não consigo visualizar direito, entendeu? Então, assim, o paciente com degeneração, ele não vai ficar totalmente no escuro, mas ele não consegue ver o centro dos objetos. E essa degeneração macular, ela acomete mais que faixa etária, assim? Normalmente, a degeneração macular, até o nome fala, degeneração macular relacionada à idade. Então, são pessoas mais velhas, né, que a retina, né, o tapete retiniano, ele começa a sofrer, né, o envelhecimento. E as pessoas que têm uma tendência genética a ter lesões na retina, né, que a gente chama inicialmente de drusas, podem evoluir para a degeneração. A degeneração seria a formação de líquidos nessa parte da retina, que já vai abaixar a visão. Mas se a gente detectar nesse momento a lesão, a gente consegue tratar com antiangiogênicos. Dá para fazer um tratamento? Dá para fazer sim, são aplicações mensais que a gente faz no centro cirúrgico, né, com os antiangiogênicos, que a gente tem hoje em dia 3 antiangiogênicos que a gente
usa muito no nosso dia a dia, né? Que seria o Lucentis, o Eylea, e agora a gente tem o Vabysmo, né? O Vabysmo tem uma dupla via de ação, né? Enquanto o Lucentis e o Eylea é só uma via de ação. E o antiangiogênico, ele vai secar esse líquido. Então, assim, ele é usado também no edema macular diabético, porque ele seca o líquido do olho, né? E aí a gente vai controlando essa produção de fluido com o remédio. E aí o remédio seca sem cicatrizar. Porque o problema da degeneração macular é esse. Porque se você não trata, ele vai secar, mas vai formar uma cicatriz. É igual um machucado na pele, né? Você trata direitinho, a cicatriz fica mínima, né? E não fica feio. Agora, se você não tratar, deixar uma ferida cicatrizar por segunda intenção, ela vai ficar com uma cicatriz grande, né? E essa cicatriz grande na parte central da visão prejudica. O paciente perde a visão central, entendeu? Ou seja, a degeneração macular é uma das causas de cegueira, né? Sim, é uma das causas de cegueira, muito importante, né? E está aumentando cada vez mais, né? Eu tenho percebido isso, Lúcia. Você acha que pode ter uma relação com esse estilo de vida da pessoa mais estressada, a pessoa que não se alimenta bem, e aí isso pode afetar, e como você falou, todos estamos envelhecendo e talvez acelerando esse envelhecimento, o olho também está envelhecendo junto, e esse grau aí de degeneração, digamos assim, acaba sendo diagnosticado às vezes até mais frequentemente. Sim. A gente está percebendo, sim, um aumento na degeneração macular. Por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, não conseguem levar uma vida mais saudável como antigamente, né? Porque, assim, são coisas ultraprocessadas, né? A alimentação, tanto que o paciente, quando tem drusas, quando tem degeneração, a gente fala, tem que ter uma alimentação colorida, com antioxidantes, né? Até o estudo do AREDS 2, ele fala que o uso de antioxidantes, a gente tem até uma fórmula que a gente prescreve para pacientes que já estão com a degeneração macular inicial, que são vitaminas, né? E essa vitamina, ela desacelera a progressão, entendeu? Mas se você continuar com um estilo de vida ruim, não adianta só as vitaminas, né? Tudo isso que eu falo para o paciente, o que eu faço para me proteger? Uma vida saudável, uma alimentação saudável, prática de exercício físico, uso de óculos de sol, não fumar, né? Então é aquele negócio que a gente sempre está falando, é o estilo de vida, né? É a vida saudável, né? A hipertensão arterial também, ela acelera a degeneração macular nos pacientes que tem, lógico, que tem a tendência a ter, né? E aí, assim, claro que a gente entende que tem fases na vida que realmente é mais estressante, aconteceu um problema no trabalho, um problema na família, a pessoa fica mais estressada. A grande questão é por quanto tempo e a pessoa ter uma consciência de aquele sintoma ali, de ansiedade, às vezes um sintoma que está se prolongando muito, pode afetar a saúde do corpo como um todo, e o olho não é diferente. Então, assim, eu acho que é importante ter a consciência, porque às vezes a pessoa começa com um problema, como você falou, uma doença degenerativa, e aí a gente pode listar outras doenças que também podem vir, que podem ser agravadas pelo estresse, e que às vezes a pessoa não tem essa consciência. Ela começa, assim, a buscar muitas vezes um tratamento, e aí a hora que ela te procura, porque está com um problema no olho, mas ela não consegue estancar a causa, né? Que é o estresse, o estilo de vida, né? E aí eu poderia citar alguns outros sintomas ou doenças relacionadas a questão do estresse e que às vezes andam junto com doenças reumatológicas, né, como você falou. E quais seriam, assim, os principais sintomas inicialmente que a pessoa pode ter no olho e que pode estar relacionado a uma doença reumatológica? Tá. Primeiro, eu gostaria de falar do estresse, né? Claro. O estresse, ele pode causar uma retinopatia em pacientes homens jovens estressados. Então, assim, é bem típico. O paciente já entra no consultório, já pela cara, a gente já pensa, quando ele está com aquela queixa de assim, não, eu estou com uma mancha na visão central, entendeu? Só. Ele está reclamando que está com uma mancha na visão central. Aí a gente sempre pergunta, está estressado? Sim, claro, como é que não... Tipo assim, sabe, a pessoa está passando por um momento na vida muito estressante, às vezes, né? Teve filho, está numa parte da carreira que está trabalhando muito, com muitas demandas, né? Aí demandas de família, de trabalho, não tem tempo para se cuidar. Aí o estresse vem e aí a retina, né, que é o nosso tapete ali do fundo do olho, não consegue
suportar aquele excesso e começa a acumular líquido ali na região da retina, entendeu? E aí o tratamento para esse paciente é diminuir o estresse, Relaxar. né? É muito fácil, né? Falar assim, é só você não estressar para uma pessoa que está super estressada, né? E aí, às vezes, a gente tem que caminhar realmente para o psiquiatra, que tem que tomar algum remédio para controlar essa ansiedade, o estresse, né? Porque é só com controle do estresse, Como é que é o nome dessa alteração? retinopatia serosa central. Olha, retinopatia serosa Serosa central. central. É do Homens estressados. Homens então. estressados. Mais uma preocupação, digamos Mais uma preocupação assim. aí Que para o pode pessoal. acontecer com o Sim. olho, né? Normalmente nessa faixa aí dos 30 e poucos, 40 e poucos anos, né? É E essa aí ele faixa da começa a ter essa população. dificuldade Sim, para ele, enxergar. ele vai ver uma mancha preta no centro da visão. Ah, É igual a degeneração, mas não é degeneração, né? Que você olha ali no centro tá ali tudo, né? As coisas começam a ficar tortas, né? No olha centro. só. É. Que desespero, né? Isso melhora depois? Melhora, mas assim, a gente tem que tratar a causa, né? Porque se o paciente não resolve o estresse dele, aquilo lá fica cronicamente aparecendo líquido. E aí, cronicamente, causa a cicatriz. E aí pode ser um problema crônico, né? Olha só. Às vezes o paciente já chega lá, já vindo de vários especialistas, e já tem a cicatriz. Então, E isso que você falou do olho seco também pode piorar com estresse, não? E sim. alguma relação com doença reumatológica? Sim. Tem muita doença reumatológica que cursa com o olho seco. Que são né? doenças, às vezes, autoimunes, né? Autoimunes, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, né? A síndrome de Sjögren, né? Que o diagnóstico é feito pelo teste de Schimmer, que é um teste que vai avaliar a quantidade de lágrima que o paciente está produzindo. Né? A gente coloca uma fitinha no olho e essa fitinha vai marcar o tanto de lágrima que aquele paciente tem. Uhum. E esse olho seco só vai melhorar com o tratamento reumatológico. Então, o paciente vai ter que ir no reumatologista e ele vai prescrever a medicação correta para melhorar esse ressecamento ocular. Então, às vezes, por meio do olho, ele descobre uma doença Sim. que pode ser no corpo inteiro, né? Uhum, Que aí é com essa certeza. doença que seria a síndrome de Sjögren. Uhum, Interessante. é. E aí tem uma outra alteração, que é a uveíte, né? Que a gente Sim. tem ouvido falar também, mais pessoas buscando, assim, o consultório oftalmológico para entender o que seria a uveíte. A uveíte é uma inflamação do olho, né? Da úvea, né? A uveíte ela pode pegar tanto a parte anterior do olho, que a gente chama de uveíte anterior, como a parte posterior do olho, que pegaria a retina e a coroide. A coroide é um complexo de vasos que passa embaixo da retina, né? Então, vai causar lesões, inflamações nessa parte. E a gente tem a uveíte intermediária, que pega ali a parte do meio do olho, né? E essas inflamações, muitas vezes, assim, o paciente sente dor e você não consegue, tipo, a uveíte intermediária. É uma dor, uma inflamação no olho e qual é a causa? Né? A gente fica ali pesquisando e a gente pede os exames reumatológicos. Primeiro a gente pede os infecciosos, porque a gente tem que descartar as infecções, né? E principalmente a sífilis, né? Porque a sífilis a gente está tendo aquela epidemia, né, de sífilis. E a sífilis mimetiza tudo. É mesmo. Tudo no olho, a gente tem que descartar sífilis. Olha só. Às vezes chega uma senhorinha lá com inflamação, a gente vai pedir sífilis, a gente vai pedir exame de HIV e a gente vai pedir tuberculose. Porque São doenças que afetam o corpo e podem ter manifestação no olho. E aí, para a gente tratar o paciente, que normalmente é com corticoide, com doses altas, né, que a gente vai fazer uma imunossupressão, a gente precisa descartar as doenças infecciosas, porque se a gente entra com corticoide com doses altas e o paciente tem alguma infecção, a infecção vai aumentar. Então, assim, a gente tem que sempre pedir, né? Então, assim, os pacientes se sentem até constrangidos, né? Nossa, ela vai me pedir o exame de HIV, às vezes uma senhorinha, né? Tem que pedir. É igual na gestação, que a gente tem que pedir todas aquelas sorologias, né, de infecção, tem que pedir para poder tratar. E se a causa for da infecção, eu até brinco que é até melhor se for uma sífilis, porque a gente Mais trata fácil. e resolve, entendeu? Porque se for uma doença reumatológica, o paciente vai ter aquilo ali, vai controlar, mas, né, vai estar ali, né? A sífilis, ninguém quer ter sífilis, mas assim, quando a gente acha uma uveíte por sífilis,
a gente trata a sífilis e resolve o problema. Entendi. Entendeu? Então, o importante é, assim, descartar que seja Sim, alguma uma outra infecção. doença. E, às vezes, pode acontecer da pessoa não ter nenhuma infecção Sim, ou a não ter nenhuma doença reumatológica e tá lá com um problema no olho que ela vai ter que acompanhar ali Sim. regularmente com o oftalmologista, né? Alguns pacientes de uveíte a gente não consegue fechar nem como infecção, nem como doença reumatológica naquele momento. Mas, ao passar do tempo, pode vir a abrir um quadro de alguma doença autoimune. Então, às vezes o paciente, mas o que eu tenho? O que eu tenho? É idiopática naquele momento, mas daqui a um tempo fecha o diagnóstico, entendeu? Principalmente, talvez, se a pessoa tem por trás essas causas que a gente comentou do Sim. estilo de vida, né? Com E aí certeza. é a hora que, às vezes, o corpo, eu costumo falar para os pacientes que o corpo, ele é o nosso alerta, né? Ele é o nosso painel ali, quando você sente uma dor, quando você tem um sintoma, de que algo precisa ser mudado. E aí, principalmente falando de doenças reumatológicas que podem acometer o olho, às vezes aquele é um alerta de que algo não vai bem, e aí vale a pessoa recapitular como tem cuidado ali do corpo para fazer as mudanças, né, para justamente não desenvolver, talvez, uma doença que está lá na frente se ela não fizer nada, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa começou com a manifestação ocular, algum sintoma ocular, fez o diagnóstico, está tomando ali as medidas que o oftalmologista recomendou, mas é importante que, ao mesmo tempo, ela esteja focada em melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral, cuidar mais do corpo, para que aquilo ali não seja o começo de uma doença mais grave lá na frente, né, Lúcia? Sim, com certeza, porque assim, a gente carrega com a gente a nossa genética, mas o meio ambiente é muito importante para a gente saber se a gente vai desenvolver ou não, né? Porque se a gente tiver um estilo de vida saudável, às vezes a gente consegue não desenvolver a doença ou então postergar o aparecimento dela, né? Então é muito melhor eu ter a doença daqui a 30 anos do que ter agora, né? Exatamente. Então, assim, o estilo de vida é fundamental para a gente melhorar todos os sintomas, levar uma vida melhor. Então, para tudo, né? E aí eu acho que tá a beleza, assim, da medicina como um todo, nessa capacidade de avaliar, fazer avaliação, fazer prevenção, porque a gente às vezes fala, outro dia eu tive aqui conversando com a amiga que é a Poliana, que ela é psiquiatra, e ela até comentou que, assim, poxa, às vezes a gente fala, né, sobre o sono, sobre alimentação, sobre exercício, mas na prática é simples, mas é tão difícil você conseguir cuidar de tudo ao mesmo tempo. E a gente realmente sabe que não é fácil, né? Então, assim, na teoria é muito legal você fazer tudo ao mesmo tempo, gerenciar o estresse, mas muitas vezes, na prática, é um desafio, mas é importante as pessoas terem essa consciência, porque às vezes, o que vai facilitar a pessoa cuidar do corpo é ela ter o auxílio, muitas vezes, de um médico, de um profissional da saúde que faz a avaliação, faz os exames, né? E que muita gente, eu acho que na oftalmologia deve ser mais arriscado ainda, porque eu não sei se já percebeu, assim, que algumas pessoas têm aquele pensamento assim, eu não vou ao médico não, porque quem procura acha, fulano foi ao médico e morreu depois de 6 meses, e aí tem aquela visão de que só vai ao médico se tiver com dor ou passando mal e que não precisa fazer exames. Ao passo que, na verdade, cuidar do estilo de vida, conseguir fazer um exercício, conseguir cuidar da alimentação, conseguir emagrecer, prevenir o diabetes, a hipertensão, é realmente mais fácil se você estiver fazendo seus exames de check-up. Então, os exames de check-up, muitas vezes uma avaliação na oftalmologia, vai gerar mais na pessoa uma consciência e, às vezes, ela vai conseguir mudar o estilo de vida dela pelo fato de fazer consultas regulares. Então, assim, isso também seria um papel da consulta oftalmológica. E aí eu quero até perguntar para você, qual que é a recomendação? Então, assim, talvez, assim, por faixa etária, principalmente, às vezes, aquelas pessoas que a gente já sabe que tem uma recomendação, por exemplo, de ir mais frequente ao cardiologista após os 40 anos. Na oftalmologia, assim, qual que é a recomendação, principalmente quando a pessoa não sente nada e, às vezes, assim, até usam óculos ali, mas o óculos está funcionando bem, ela precisa ficar indo de tempos em tempos ao oftalmologista, isso é importante? Vamos lá, vamos começar pela faixa etária, né? A primeira visita ao oftalmologista deve ser feita assim que a pessoa nasce, né? O recém-nascido, ele tem que fazer o teste do olhinho na maternidade. Normalmente o pediatra
faz o teste do olhinho. E se ele detecta alguma alteração no reflexo, o que seria o teste do olhinho? Ele vai colocar uma luz, né, ali no oftalmoscópio e vai avaliar o reflexo do olho. Porque se essa criança tiver uma catarata congênita, um glaucoma, ele pode detectar, ele deve detectar ali e encaminhar para o oftalmologista, né? E aí, assim, puxando para o meu lado, eu recomendo que faça o teste do olhinho e no primeiro mês de vida vá a um oftalmologista fazer o exame completo, né? Porque O pediatra não consegue avaliar o olho, né? o pediatra, ele faz uma triagem, né? Então, assim, às vezes ele pode detectar e às vezes pode passar, né? Porque, assim, não é a área dele, ele faz ali só a triagem mesmo, né? Então, a recomendação mesmo é procurar um oftalmologista, né? E aí você pode ir no oftalmopediatra ou no especialista de retina também, né? Porque o especialista de retina, a gente consegue avaliar a retina da criança e a gente acompanha até as crianças prematuras, né? Às vezes o bebezinho ali que nasceu com sem estar a termo, né, prematuro, ele tem a retina, né, sempre a retina, né, que é muito importante. A parte mais importante. A parte mais importante que ninguém vê, mas assim, eu vejo sempre em todos os pacientes, ela não está completa. Então, assim, o bebê não está formado, completamente formado para nascer. E aí ele nasceu antes de estar formado. Os vasos da retina não chegam na periferia da retina, né? Porque a retina é um tapete grande e os vasos vão crescendo enquanto o bebê está na barriga da mamãe. Só que se ele nasce antes do tempo e vai para a incubadora, vão colocar oxigênio nele para ele sobreviver, os vasos não vão continuar crescendo. Olha só. Por quê? Porque ele nasceu antes do termo e porque o oxigênio também, que é importantíssimo para ele sobreviver, piora o crescimento desses vasos. Então, assim, a gente faz o exame de fundo de olho nos bebezinhos prematuros, pequenininhos ali, de 500, 600, 700 gramas, 1 quilo. É um trabalho, assim, muito importante e bem recompensador, né? Porque se você pega uma criança prematura e você trata, logo no início, o tratamento para retinopatia da prematuridade seria o laser, né? Que é um procedimento que a gente consegue fazer tranquilamente, né? no bebê, né? Que a gente leva o laser, leva a criança no centro cirúrgico, faz uma sedação, né? Existe o risco da sedação na criança muito pequena, mas vale a pena esse risco para a gente conseguir recuperar a visão da criança. Porque se você não faz esse tratamento, a retina vai descolar. E aí a criança vai ficar cega. Não né? vai conseguir enxergar. Porque vai ter que fazer uma vitrectomia, e aí assim já é mais complicado, porque nem todo mundo faz, que é um né? bebezinho muito pequeno. Então, o laser, ele vai prevenir cegueira nas crianças prematuras. Né? E o acompanhamento com o oftalmopediatra ou com o retinólogo é fundamental. A gente vai nas maternidades para fazer esse exame no bebê na incubadora, entendeu? Então, assim, nasceu alguém prematuro, pergunte para o seu pediatra, pergunte na UTI se não vai fazer o exame, cobre, né, do serviço que seja avaliado por um oftalmologista, porque isso daí vai mudar o destino da criança, né? Porque ela vai, a gente vai prevenir uma cegueira bilateral na criança. Ótimo. Então, essa seria a primeira avaliação, que seria ou quando nasce a termo, ou se for prematuro, na UTI pediátrica, UTI neonatal. Depois, na criança, todos os anos, a avaliação oftalmológica. Uma vez por ano, pelo menos. Uma vez por Olha. ano. Por quê? A visão, ela se desenvolve até os 7 anos de idade. Então, a criança pode nascer com o olho enxergando 100%, com um grau 0, e no outro olho ela pode ter 5 graus. Só que para os pais a criança é normal, porque assim, ela consegue fazer tudo. E ela não sabe, ela não entende que ela não enxerga com aquele olho. Ela sempre enxergou do mesmo jeito. Para ela e para os Aquele é o pais, normal. está tudo normal. E se a gente faz o diagnóstico antes dos 7 anos, quanto mais cedo melhor, a gente vai fazer a oclusão, vai colocar o óculos e a criança vai conseguir desenvolver a visão daquele olho que tem um grau alto. Porque se a gente não faz isso, o olho plano, que tem 0 de grau, ele vai desenvolver normal, e o olho que tem 5, 4, 6 ou mais, ele não desenvolve. Ele é um olho saudável, mas ele não aprendeu a enxergar.
entendeu? Porque até 7 anos a gente está formando a nossa visão, entendeu? Então a gente está aprendendo. E se com aquele olho tem que estimular. Se a gente não estimula aquele olho, a criança não vai enxergar daquele olho. Aí ela vai ter, né, visão monocular, né? Vai ser um deficiente visual, né? Vai ter uma vida normal, mas assim, não é a mesma coisa, né? Vai enxergar só com o olho, né? Não é a mesma coisa. Então, criança até 7 anos tem que levar sempre. E sempre que a criança reclamar, não estou enxergando, leva também. Às vezes ela fala isso porque o amiguinho está usando óculos, ela quer usar. Mas assim, na dúvida, a criança reclamou, leva, entendeu? Mesma coisa para os adolescentes, entendeu? Eles não querem ir, às vezes eles até brigam, vão lá, tá vendo, pai, mãe, não tinha nada, vim aqui e não tem nada. Ótimo, né? Mas se tiver, né? Porque às vezes a pessoa não percebe que ela tem uma deficiência visual e às vezes está indo mal na escola, por quê? Porque não está enxergando bem. Sim. E aí o TDAH, né? Que a pessoa não concentra. Às vezes é uma falta de um óculos, né? Não é um TDAH, é uma falta de correção visual, né? Um óculos às vezes resolveria o problema e às vezes a pessoa vai por outro lado, né? E aí começa a usar medicações para a criança concentrar, quando na verdade um óculos resolveria. Então, a consulta oftalmológica é indicada uma vez por ano para todas as idades, né? Entendi. Aí depois dos 40, aí a gente já começa com outro problema, que são as pessoas que que enxergavam super bem, nunca usaram óculos, e aí de repente elas fazem 40 anos e aí elas não conseguem enxergar de perto. É a presbiopia. A dificuldade para ler, né, as coisas. Isso. No início você começa a afastar, você vai forçando, você vai dando conta, mas chega uma hora que você começa a evitar de ler. Começa a ficar com preguiça de fazer as coisas, porque você não está enxergando direito, né? E é resultado do envelhecimento. É, o envelhecimento, né? Porque a musculatura do olho cristalino perde aquela capacidade de acomodar para enxergar. O que acontece? Na visão, a gente, de longe, a gente olha, consegue ver, e para olhar de perto, a gente tem que contrair a musculatura e o cristalino também tem que fazer essa acomodação. E aí a gente vai perdendo, devagar, entendeu? Devagar, a gente vai perdendo. E chega uma hora que a gente não consegue mais enxergar de perto e a gente tem que usar óculos para perto, ou então multifocal, né? Que o pessoal tem muito medo do multifocal, porque é um óculos que ele tem um custo elevado, mas se você fizer um óculos com uma lente boa, em um local bom, você vai ter uma adaptação legal. E ele serve para você não precisa ficar tirando o óculos, Sim, o óculos multifocal, às vezes você não tem nada de longe e você tem problema de perto. Só que como você vai ficar colocando óculos toda hora e tirando, né? Não dá, entendeu? Algumas profissões você não consegue. Então, aí a gente prescreve multifocal e o primeiro multifocal, ele determina se o paciente vai se adaptar ou não. Porque às vezes o paciente fala, não, mas é muito difícil, um conhecido meu usou, fez, não deu certo. E aí a pessoa vai numa ótica e fala, não, eu quero a lente mais baratinha. Só que a lente mais baratinha, ela não tem tecnologia, entendeu? A tecnologia é pior, né? Então, não adianta fazer o multifocal mais baratinho, em qualquer lugar, porque você vai gastar dinheiro, pouco, mas vai perder o dinheiro, né? Então, assim, é um investimento fazer um óculos multifocal de qualidade, entendeu? Assim, quem faz, assim, na hora que vai pagar, você sofre, mas depois você consegue. Você tem um resultado muito interessante. E, além disso, que é o que eu recomendo também para os pacientes, e o que eu uso, é a lente de contato, né? A maioria das pessoas não sabe que a lente de contato, a gente pode usar ela para correção da visão de perto. Pode usar para vista cansada, essa presbiopia. Vista cansada, pode sim, entendeu? E aí a gente fica livre do óculos, né? Sim. Porque eu coloco a lente, de manhã eu acordo, coloco a lente e passo o dia todo com a lente. De noite eu retiro a lente e aí coloco o óculos quando eu retiro a lente para enxergar de perto. Até porque para a pessoa que fica tendo que ler muitas vezes, ela não precisa ficar preocupada em colocar óculos, tirar óculos, ela está ali com a E algumas lente. profissões, inclusive a minha, né, que eu sou oftalmologista, eu preciso estar sempre ali no microscópio, colocando aparelhos, né, eu dependo da minha visão para conseguir trabalhar. Então, assim, trabalhar de óculos, para mim, como eu nunca tinha usado óculos na vida, foi muito difícil no início, né, porque assim, bati o óculos na lâmpada de fenda, entendeu? Sim. Então, assim, né,
para quem nunca usou, é difícil você começar a usar óculos, principalmente o óculos de perto, né? E aí a lente mudou completamente a minha vida, entendeu? Porque eu coloco a lente e vivo normal, entendeu? Assim, sabe? Lógico que a lente de contato, né, a gente tem que ter todos os cuidados, né? Porque se ela for bem usada, você não vai ter problema, mas se você não fizer a limpeza adequada, não respeitar os prazos da lente, porque a lente de contato, você coloca, quando você abre a lente de contato, mesmo ela sendo descartável, ela tem um prazo você usar, né? Ah, ela vence, Ela né? vence. Então, assim, a lente de contato descartável a gente tem de uso diário, que é a que eu uso, que eu gosto, que eu recomendo, porque eu coloco ela de manhã, de noite eu tiro e jogo fora. Então, não precisa ter caixinha, não precisa ter líquidozinho para limpar a lente, né? Mas, assim, ela tem um custo maior, né? Mas a gente tem a lente descartável de 1 mês. Então, mas aí o paciente tem que ter a caixinha, tem que limpar, tem que ser uma pessoa bem cuidadosa para usar. Porque se você não limpa direito, você pode ter uma infecção muito grave que pode até perder a visão. Olha só, tem que cuidar. E aí, assim, o que eu recomendo para o pessoal que está assistindo a gente é que, assim, não use lentes de contato em piscina, em lago, para tomar banho, porque a água, ela tem micro-organismos que vão grudar ali na lente e vão causar uma infecção muito grave. Passar para o olho, né? Sim. E é uma infecção muito grave e que a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar. Então, assim, os pacientes que já tiveram infecção por lente de contato sabem o que é isso, entendeu? E a gente não aconselha para ninguém esse uso, que a pessoa acha, não, vou nadar e tal. Então, assim, se você tiver que nadar, você com a lente, tiver com a lente, saiu, você tira a lente e joga fora. Joga fora, não joga fora. Tá contaminada, né? Aí eu recomendo até que os pacientes que têm um grau alto, que querem ir para a praia, usa a lente de contato de uso diário. Entendeu? Você pode ter a mensal, mas assim, para a praia, para essas ocasiões, você usar uma lente... praia, tira e joga fora. É isso que eu faço. Com a minha lente de uso diário, quando eu vou para a praia... Eu uso todos os dias a diária, né? Mas assim, principalmente na praia, eu coloco, vou para a praia, para conseguir enxergar, fazer as coisas, né? Porque eu já estou naquela fase que, assim, sem óculos e sem lente, eu não consigo enxergar nada, nem o celular. Aí eu coloco a lente e, se eu mergulhei, eu vou tirar a lente, entendeu? Sim. Eu posso até mergulhar com a lente, mas assim que eu saio, eu tiro a lente. E assim, jogo fora. Não, e é uma tecnologia, Sim. né? Que talvez antes não tinha e que tem essa possibilidade de, com essa tecnologia, de você cuidar melhor e ter menos problema, menos preocupação, né? E até voltando um pouco aí para a questão de doenças metabólicas, né? Que muitas vezes são em decorrência da forma que as pessoas vivem hoje, às vezes na correria não consegue dar muita atenção para a alimentação, e aí acaba aumentando, né, a incidência de doenças como diabetes, a própria obesidade, que é o ganho de peso, né? E aí a gente pode até voltar um pouquinho a falar sobre a questão do diabetes, mas antes disso, falando até sobre a obesidade, que eu acho que é um assunto bem interessante, é que, graças a Deus, tem surgido mais medicações, né, para o tratamento da obesidade. E o que de forma assim, muito importante revolucionou o tratamento são os medicamentos novos que as pessoas conhecem em casa, muito como as canetas, né, que emagrecem. E aí dessas canetas que emagrecem, uma delas é a semaglutida, né, que é um medicamento como as pessoas conhecem como Ozempic, e que cada vez mais as pessoas estão usando, e a gente sempre fala que o uso, né, de medicamentos como Ozempic, agora o Mounjaro, além de hoje precisar, né, de ter uma receita médica, ter uma prescrição médica, mas isso é principalmente para as pessoas entenderem que essas medicações são medicações que devem ser usadas com acompanhamento médico, né? E aí, algumas pessoas que estão usando essas medicações ficaram um pouco preocupadas, e tem pessoas que às vezes já não gostam muito de usar remédio e agora estão com o pé atrás, porque houve aí, né, estudos colocando uma dúvida sobre uma possível doença do olho causada pelo uso do Ozempic. Explica pra gente, assim, o que está acontecendo, isso é real mesmo, as pessoas precisam se preocupar muito com isso, como é, assim, essa relação do uso do Ozempic com prejuízos para a visão? Tá, joia.
A semaglutida, né, que é o Ozempic, ele pode causar. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, numa população com diabetes, em um hospital de neurooftalmologia. E eles verificaram que os pacientes apresentavam mais neuropatia óptica isquêmica anterior. O que seria essa neuropatia óptica? O sangue não chega ali no nervo óptico, na parte anterior do nervo óptico, e aí a pessoa vai perder a visão. Só que, assim, quando a gente fala de neuropatia óptica isquêmica, as causas da neuropatia são a diabetes, a hipertensão, o aumento do colesterol, a apneia do sono, que está muito relacionado também com a obesidade, né? Porque, assim, a apneia do sono, o paciente obeso, ele vai ter, entendeu? E aí ele não consegue respirar direito, o oxigênio não chega no nervo óptico, e aí ele pode ter a neuropatia óptica isquêmica, né? Assim, da parte oftalmológica da neuropatia óptica isquêmica, assim, neuróticos pequenos podem ter uma tendência, né, a ter, mas é muito, muito raro, entendeu? Assim, normalmente ele está mais relacionado mesmo às doenças metabólicas, né? Então, assim, esses estudos foram os estudos retrospectivos, né, de grupos de pacientes que tinham chance maior de ter neuropatia óptica isquêmica anterior pelas doenças de base, né? Agora, já os estudos multicêntricos que avaliaram milhares de pacientes, o risco relativo da neuropatia óptica isquêmica é 1, ou seja, é nulo. Então, assim, o risco-benefício, né? Então, assim, é muito melhor você usar e tratar essas doenças, que você vai ter menos risco de ter a neuropatia óptica, do que ficar com medo. E aí você pode acabar tendo por causa das doenças, né? Então, assim, não existe problema nenhum em usar. Eu aconselho que quem precisar tomar a medicação, que tome, mas com acompanhamento com o endocrinologista. E caso tenha qualquer problema na visão, interrompe a medicação, fala com o endocrinologista e procura um oftalmologista, né? Porque, assim, é uma doença muito, muito rara, entendeu? O risco é praticamente 0 pelos estudos maiores, multicêntricos, né? Então, a gente deve manter a medicação, sim, não precisa se preocupar, né? Mas, caso tenha qualquer problema na visão, fazer uma avaliação oftalmológica. Sim, então, assim, na verdade, o que as pessoas precisam saber é que, se durante o uso da medicação tiver algum sintoma ocular, procurar o oftalmologista, mas que ainda a gente não tem, assim, essa confirmação realmente dessa associação de modo a contraindicar o tratamento ou limitar o uso da medicação, porque, na verdade, muitas pessoas estão usando e tendo um benefício muito grande com a medicação, e que a chance dela ter algum problema como esse é tão rara. E, na verdade, como você falou, a neuropatia óptica, esse tipo de neuropatia, ela pode, na verdade, vir por conta de uma obesidade não tratada, um diabetes não tratado, uma hipertensão não tratada, e não vai ser o remédio em si que vai ser o grande problema, né? E até quando eu falo para as pessoas que em casa, às vezes, tem muito receio de medicação, e eu vejo que a obesidade, ela ainda é tabu no que se diz respeito à doença. A maioria das pessoas ainda não associa a obesidade a realmente uma doença, no sentido de entender que, como toda doença, ela requer tratamento. Então, em tese, a pessoa que realmente está, né, acima do peso e não está fazendo um tratamento é parecido com a pessoa que tem uma outra doença, uma hipertensão, um diabetes, e simplesmente não está fazendo nenhum tratamento. E ao perceber, né, que existe uma certa dificuldade em realmente fazer o tratamento com a mudança, né, no comportamento, né, seja mudança na alimentação, mudança, sair do sedentarismo, o remédio, ele entra muito como um aliado, porque às vezes tem isso também, né, Lúcia? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade para usar um medicamento para tratamento da obesidade, e também não conseguem, até pela dificuldade que é controlar a alimentação sem um remédio, fazer exercício quando se está acima do peso também é muito difícil. E aí, às vezes, a pessoa
ela não está nem de um lado nem de outro. Ela nem está fazendo um tratamento com mudança de comportamento, porque é difícil se não estiver usando um remédio, e ao mesmo tempo ela está com medo de usar uma medicação, e se ela ouve falar que talvez tenha um possível efeito colateral da medicação, ela se apega àquilo e está vendo, por isso que eu não gosto de remédio, porque remédio não é bom. E a doença, obesidade, assim como as outras doenças, quando não tratada, quando não tem ali uma melhora, vai ficando cada vez mais difícil tratar, porque o excesso de peso vai trazendo outras limitações, outras complicações e vai ficando cada vez mais difícil tratar. Então, assim, eu acho que a medicina nessa área, a gente vê essa forma integrada, né, de todas as especialidades, levar em consideração a pessoa entender qual é a base e que existe sim medicamentos para ajudar a pessoa a cuidar, né, do corpo como um todo e principalmente quando está difícil, cuidar dessa base, né? Que é importante as pessoas saberem da importância disso e saberem também da importância do tratamento, né? E aí até voltando um pouquinho a falar de uma outra doença metabólica importante, que é o diabetes, né? Então, assim, a doença diabetes também gera muito problemas, né, na retina, né, Lúcia? Então, assim, eu imagino que boa parte dos seus pacientes tem, às vezes, diabetes, às vezes até uma superposição de diabetes e hipertensão, e esse digamos assim, eu falo que para oftalmologia e para endocrinologia também, o público que está cada vez aumentando, né, de paciente diabético, hipertenso, com colesterol alto, ele já leva uma demanda muito grande, né, para o consultório e que é importante as pessoas saberem a importância, né, de fazer essas avaliações periódicas justamente para que elas consigam ter a consciência que é necessária para se cuidar, né, Lúcia? Sim, com certeza. A diabetes, ela é uma causa muito importante de cegueira, né, devido à retinopatia diabética, e é uma doença que a gente consegue tratar e prevenir. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer com o paciente que tem retinopatia diabética é controlar a diabetes, né? Porque não adianta eu fazer o tratamento oftalmológico com laser, com as injeções de antiangiogênico e a glicemia continuar alta, né? Porque a fisiopatologia da doença vai continuar ali e a gente fica tratando e a diabetes continua causando as alterações, né? Então, assim, eu sempre recomendo, sempre cobro dos meus pacientes que eles acompanhem com o endocrinologista para tratar a causa do problema ocular, né? E, assim, quando o paciente está com retinopatia diabética, com a glicemia muito alta, o uso da insulina e da semaglutida, se ela abaixa muito a glicemia de uma forma rápida, pode piorar a retinopatia diabética. Então, nesses pacientes, né, que têm uma hiperglicemia muito alta, assim, é importante o acompanhamento com fundo de olho, porque pode dar uma acelerada na retinopatia diabética. Mas a gente tem que baixar a glicemia também, né? Então, assim, por isso que a oftalmologia, a endocrinologia, principalmente a parte da retina, a gente tem uma ligação muito forte, porque, assim, vocês me mandam o paciente, eu mando o paciente para vocês, porque a gente tem que estar no contato direto, né? Porque o paciente depende das duas especialidades para conseguir ter uma visão boa, uma saúde boa, né? E é isso. E assim, na verdade, o objetivo da gente aqui é esse, né, sim. Lúcia? Assim, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero até agradecer a sua participação, porque eu acho que esse momento de conversar, né, sobre as doenças, porque a maioria das pessoas, assim, como eu falei, ela só preocupa quando ela perde ou quando ela tem um problema. E aí o papel do médico, né, que costuma acompanhar antes, durante e também depois que acontece o problema, é muito importante para gerar nas pessoas essa consciência, assim, de bom que ainda não é um caso grave, então vamos evitar que seja um caso grave e que as pessoas consigam tomar decisões mais conscientes para prevenção e se não for, se já tiver num estágio mais avançado, é sempre importante cuidar para não piorar, né? Então acho que esse papel de a gente estar aqui conversando para levar essa consciência, ele está ficando cada vez mais importante porque as pessoas realmente, nesse mundo de tanto corre-corre, as pessoas às vezes não conseguem tomar decisões conscientes e aí ouvindo, né, essa informação, uma informação realmente que ela pode confiar de qualidade, isso faz com que a pessoa se cuide mais, né? Eu acho que nunca vai ser demais essa campanha aí voltada para as pessoas buscarem olhar mais para o corpo e entenderem que isso vai ser fundamental para elas continuarem trabalhando, né? Continuarem enxergando talvez os netos, né? Sim. Porque a saúde vai ser importante, a saúde ocular
ocular vai ser importante a vida inteira, né? Então, assim, no final da vida, infelizmente, tem pessoas que perdem a visão em decorrência dessas doenças, né, Lúcia? E a perda visual no paciente idoso é muito ruim, porque assim, ele perde a autonomia, né? Já é mais difícil, né? Então, assim, ele vai ser um paciente que vai ficar mais acamado, que vai ter medo de caminhar, vai ter medo de cair, pode cair, né? Sofrer uma fratura. Então, assim, a visão é fundamental. Às vezes a gente pega um paciente com 90 anos que não operou catarata e não está enxergando. Se o risco cirúrgico tiver ok, esse paciente tem que operar, entendeu? Assim, não é porque ele está com 90, 100 anos que assim, a gente não vai fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia muito tranquila, muito rápida. E ela oferece uma qualidade de vida muito melhor para o paciente. Sim, que bom. E as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Sim. Então, cada vez mais elas Sim. vão precisar de mais oftalmologista e de outros médicos, porque cuidam com o passar do tempo, né, das doenças que vão aparecendo mais de acordo com a faixa etária. Então, eu quero agradecer a sua presença hoje, pedir para você deixar com a gente. Eu estou sabendo que você vem com novidades por aí. Conta um pouco para a gente qual que é a novidade, o que as pessoas, onde que as pessoas podem te encontrar, o que as pessoas, quais são as principais doenças que as pessoas te procuram e qual que é a sua especialidade, para as pessoas também ficarem cientes e terem ali uma boa opção, caso precisem, ou os parentes também precisem de um oftalmologista. Então, a novidade que a gente tem hoje é que assim, eu estou montando a minha clínica, né? O nome dela é Ícone Oftalmologia. Ela fica no edifício Biosfere, na Asa Norte. E vai ser um prazer receber todos vocês lá. Eu faço a parte de oftalmologia geral, atendo criança a partir de 6 anos. Faço a parte de retina, né, os pacientes diabéticos, hipertensos, os estressados, degeneração macular. E faço também a parte de uveíte, né? Então, os pacientes com doenças reumatológicas, que fazem uso de algumas medicações, que necessitam fazer o fundo de olho, eu estou à disposição e eu vou deixar aqui o meu contato, né? O telefone para agendamento é 999-030-020 e eu aguardo todos vocês lá, será um prazer atender o nosso público, os pacientes da doutora Poliana, que muitos já são meus pacientes também, e os pacientes dela também são meus, e a gente faz sempre uma troca muito grande, que é muito legal a gente saber que os nossos pacientes estão sendo acompanhados por um colega que a gente confia. Não, que maravilha, Lúcia. E assim, muito sucesso para você nessa nova fase. Eu acho assim que é muito bom, acho que é uma realização quando você consegue ter um ambiente acolhedor para receber os pacientes do jeito que a gente acredita. Eu acho que esse é um grande diferencial. A gente está aí numa fase que a medicina, muitas pessoas estão adquirindo diploma, né, de médico. A gente vem de uma fase em que não existiam tantas faculdades de medicina como existem hoje. Então, a gente, de certa forma, fazia muito mais a medicina por vocação do que simplesmente por um interesse em ter um diploma de médico. Então, cada vez mais é importante, e os pacientes estão percebendo que existem médicos e médicos, e é importante você ter um espaço para que as pessoas possam ser atendidas no formato antigo, no sentido, assim, de ter uma confiança, de ser uma medicina séria, uma medicina de qualidade, e que a pessoa possa ser ouvida e levada para um tratamento, para o melhor tratamento, né, em termos de tecnologia, que a gente sabe que a oftalmologia tem evoluído muito, e você está evoluindo junto. Parabéns. Obrigada. E assim, o importante é que na Ícone a gente vai ter um atendimento assim, exclusivo, um atendimento personalizado, com tempo para conversar. Excelente. Muito boa sorte, muito sucesso para você. Obrigada, aguardo você lá. Gente, muito obrigada pela audiência de hoje. Um ótimo dia para vocês.